Você já ouviu o cochicho que corre solto nas rodas de samba da Lapa e nos becos de Santa Toriza, sobre o verdadeiro motivo de o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, chorar rios de água nas piores épocas do verão? Não se trata apenas da mudança climática, dizem os mais antigos, aqueles que viram o rio crescer de casario colonial para a metrópole de Hernanaceias, mas sim de Boiúna, a lendária cobra grande, um ser imenso ancestral que não se contenta mais em dormir no leito profundo do Amazonas, mas que escolheu a Guanabara para seu novo e sombrio lar. A lenda que migrou das névoas amazônicas para o calor carioca conta que Boiúna não é apenas uma serpente gigantesca, mas uma força da natureza adormecida. Um monstro que, ao se revirar em seu sono milenar sob a cidade, causa as chuvas torrenciais e as inundações catastróficas que ano após ano levam tudo consigo. A história que se conta no Morro da Babilônia começa com Elias, um jovem engenheiro sanitarista cético, recém-formado e determinado a resolver de uma vez por todas o crônico problema das enchentes na Zona Norte, especialmente na Tijuca, onde os rios da cidade mal canalizados transbordavam com facilidade. Elias era um sujeito de óculos de armação fina e postura rígida, que acreditava apenas em dados pluviométricos e cálculos de vazão. Para ele, lendas eram coisa de vovó. Ele e sua equipe, munidos de equipamentos caríssimos e a bênção da prefeitura, começaram a mapear o subsolo do rio, focando em antigos túneis de drenagem e galerias pluviais esquecidas sob as fundações da cidade. No entanto, quanto mais fundo investigavam, menos sentido os dados faziam. O volume de água que subia em certas áreas, especialmente após chuvas de intensidade apenas moderada, superava em muito a capacidade de qualquer sistema de drenagem conhecido, sugerindo uma fonte subterrânea inesgotável. Em uma noite de verão, particularmente abafada e silenciosa, quase sem vento, Elias e seu ajudante, o velho seu Jorge, um mestre de obras com mais experiência em túneis que o próprio mapa da cidade, exploravam uma galeria de pedra centenária sob o bairro do Caju. A lanterna de Elias tremia sobre a umidade escorregadia das paredes. Seu Jorge, de pele curtida e chapéu de palha, murmurava um Ave Maria a cada passo, um hábito que Elias achava folclórico, mas irotante. De repente, um tremor mais profundo que o de um caminhão pesado sacudiu a galeria, fazendo o ar rarefeito vibrar. Gotas de água grossa caíram do teto com um som pesado como cascalo. Isso não é abalo de metrô, Dr. Elias, disse seu Jorge, a voz rouca, apontando para a frente, onde a galeria se alargava em uma câmara que eles nunca tinham mapeado. Ao entrarem na câmara, o cheiro atingiu Elias como um soco. Era um odor de lodo podre, salinidade e algo mais. Algo metálico e vivo. No centro da câmara havia um poço natural, um abismo de água escura, e a lanterna não alcançava o fundo. Foi então que viram. Não havia um som, apenas um movimento. Uma ondulação na superfície do poço, lenta, mas imensa, que não era causada pelo gotejamento do teto. Elias ajustou os óculos e viu, não era uma cobra comum, nem uma jiboia. Era algo com a grossura de um ônibus, coberto de escamas escuras e úmidas, que brilhavam à luz da lanterna, e que parecia não ter fim. Um segmento da criatura, talvez apenas a cauda, deslizava para as profundezas com uma lentidão majestosa. Mas o que Elias viu foi a prova do boato que ele tanto desprezava. A lenda de Boiúna. A criatura emitia um calor sobrenatural, e a umidade ao redor era opressiva. O pavor congelou Elias no lugar. Seu Jorge, contudo, não parou. Ele se ajoelhou e começou a rezar em voz alta. Uma prece em tupi-guarani, que ele dizia ter aprendido com a avó Pará, acalmar a mãe das águas. Enquanto seu Jorge rezava, a imensa ondulação parou. Um olho, do tamanho de um prato, emergiu da água escura, fixando o engenheiro com uma frieza abissal. Elias sentiu o chão tremer mais uma vez, um suspiro poderoso que não era vento. Era o monstro se ajeitando, e com um movimento, a água do poço começou a subir, borbulhando. Não era uma inundação normal. A água parecia jorrar do nada, uma força brutal, impulsionada pelo despertar da criatura. Elias agarrou seu Jorge pelo braço e gritou para que corressem, mas o aviso era tarde demais. A água subiu em segundos, um maremoto subterrâneo que os varreu para fora da galeria. Eles conseguiram sair, arrastados pela torrente para uma boca de esgoto a céu aberto. Mas a cena lá fora
era de caos. As ruas da Tijuca estavam submersas em questão de minutos. A água marama escura, atingindo a cintura, movendo carros como brinquedos, não havia chovido o suficiente para aquilo. Era o despertar de Boyuna, a explicação para todas as enchentes repentinas. O monstro havia se virado em seu sono, e a cidade era apenas um lençol que ele balançava. Elias nunca mais voltou a ser o cético engenheiro de antes. Ele tentou relatar o que viu, mas foi desacreditado, taxado de visionário e afastado por estresse. Seu Jorge desapareceu dias depois, dizendo que precisava voltar e cantar para a senhora não chorar. A lenda de Boyuna não foi resolvida, foi confirmada. E o segredo ficou guardado nas cicatrizes de asfalto rachado do rio, até hoje. Quando o céu fica de um cinza opressor no verão e a sirene toca, os antigos do morro se olham e murmuram: lá vai a cobra grande se virar de novo. É ela que tá lavando a alma da cidade, e não tem engenheiro que dê jeito. O monstro adormecido e imenso permanece sob a Guanabara, e cada inundação é um lembrete sombrio de que a metrópole não é dona de seu próprio chão.